Salve, salve nação rubro-negra! Salve, salve areneiros e areneiras! Salve, salve minha família arena! Estamos em mais um vídeo neste canal para poder falar as notícias do Esporte Clube Vitória. Peço seu like, peço a sua inscrição aqui no canal, compartilha, hype esse vídeo, compartilha esse vídeo em pelo menos 5 grupos de WhatsApp. Já vai me ajudar muito aqui nessa luta, nessa batalha em glória que é crescer esses inscritos do canal. Mas confesso que isso com o seu apoio fica muito mais fácil, muito mais tranquilo de chegar nos nossos objetivos. Então, por favor, compartilha aí, fortalece, vamos ajudar. Seguinte, meu povo, me chamo Ítalo Oliveira, faço conteúdo aqui no YouTube há 4 anos, há 3 anos na verdade, e na internet como toda, 17 anos, cobrindo Vitória durante todo esse tempo em diversos sites, mas principalmente, obviamente, no arenarubronegra.com. Portanto, peço o seu like, peço a sua inscrição aqui no canal de novo. Bom, sem muitas delongas, vamos falar a respeito de duas negociações que o Vitória está neste momento fazendo, né? Além do Pedro Henrique e do Lucas Silva, que o Vitória já. O Pedro Henrique já está fazendo exames médicos, deve ser anunciado hoje, que é quarta-feira 28, ou então amanhã, dia 29, se tudo correr de acordo. E o Lucas Silva também, que o Vitória está negociando, o jogador deve chegar em Salvador nos próximos dias para também realizar exames e assinar contrato. O Vitória ainda busca a contratação de mais um zagueiro e de um centroavante. Mais um centroavante. O centroavante é o atacante Derek, que vocês já sabiam, que vocês tomaram informação, conhecimento ontem. Mas não é uma negociação fácil, simples, porque temos o Internacional na briga direta para a contratação do atleta. O Vitória mantém confiança, se mantém confiante no acerto com o jogador, mas o Vitória ainda não está na fase final de negociação. Essa negociação deve se esticar um pouquinho mais. A termos de conhecimento, o Cuiabá rejeitou a proposta do Costep no valor de 1,5 milhão de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador. Significa que o Vitória não vai fechar ou vai fechar por esse valor ou um valor superior? Não. Porque o que pegou para a equipe turca foi a questão da forma de pagamento. O Cuiabá queria uma forma, eles queriam outra. No final das contas, acabou não fechando. E o Gostep fechou com o Gé, que inclusive o Vitória já procurou em outras temporadas, né? Lá tem o Gé e tem o Janderson, que passou aqui pelo Vitória também. Mas esquecendo o Gostep, falando sobre Vitória, o atacante Derek chegaria para ser essa segunda ou até mesmo primeira opção no ataque rubro-negro. A ideia é que Pedro Henrique chegue para ser uma terceira opção, ocuparia a vaga de Carlinhos no elenco. O Derek chegaria para brigar por essa camisa 9 com o Renato Kaiser. E o Renzo Lopes acabaria deixando o Vitória, já que o contrato dele acaba em junho e já existe propostas de interesse do mundo árabe pelo atleta. Então a ideia do Vitória é ter Renato Kaiser, um segundo atacante e o Pedro Henrique, para poder ter 3 atacantes de características bem diferentes, né? O Pedro Henrique, um jogador mais de área, camisa 9, característico, jogador de presença de área. O Derek, sendo um jogador de movimentação, mas que também tem força física para brigar na frente, para reter bola. E o Renato Kaiser, o cara da diagonal mais curta, para um jogo de transição, que a depender da situação, podendo ser inclusive um segundo atacante. E aí você teria, por exemplo, um Derek Kaiser, um Pedro Henrique Kaiser, obviamente que dentro das condições de jogo, enfim. O Jair Ventura ganharia, aumentaria muito mais o leque de peças ali no comando de ataque rubro-negro. Mas vamos ver como é que vai andar essa negociação. Confesso que eu estou relativamente confiante sobre essa negociação, mas vamos aguardar que a briga com o Internacional não vai ser fácil. Por outro lado, o Vitória também negociou a contratação do zagueiro Benjamin Kusevich. Pois é, jogador do Fortaleza. O Vitória está buscando mais um zagueiro. E aí essa situação tem algo muito particular, né? Por Kusevich vir, obviamente algum zagueiro irá deixar o Vitória. Hoje, os mais cotados são o Neres ou o Zé Marcos. Então, o Vitória, caso feche com o Kusevich, deve avançar na liberação de um desses dois jogadores. O Kusevich é um zagueiro, vou até colocar a ficha técnica do Kusevich para quem não conhece, e aí ia falar sobre as condições de negócio dele. O Kusevich é um zagueiro chileno, jogador de 29 anos, tem passagem pela seleção chilena, inclusive recentemente foi convocado para os últimos amistosos. Tem uma possibilidade real, inclusive, dele seguir sendo convocado.
Jogador de 1,86 m, 74 quilos. Jogador do Fortaleza, já está na terceira temporada no Fortaleza. Disputou 2024 emprestado, 2025 foi adquirido, 2026 já jogou novamente, inclusive foi titular recentemente. Antes disso, ele passou pelo Curitiba, pelo Palmeiras, e antes do Palmeiras, lá no Chile, ele jogou na Universidade Católica, no Real Madrid e também começou a sua base na Universidade Católica. Foi convocado, inclusive, para a Copa América de 2024. Esse é o Kusevich. A princípio, ele é um zagueiro destro. Só que tem um ponto com relação ao Kusevich. Daqui a pouco eu vou colocar a ficha técnica no SofaScore que dá para ver melhor. O Kusevich, o Vitória mantém negociações com ele, mas ainda está emperrando na questão salarial. Inclusive, não era o nome, obviamente, para ser vazado, porque assim, não tem nada fechado, não tem nada avançado, certo? Sobre a questão de Kusevich. Eu vi que o Reinaldo tinha divulgado a respeito da negociação, realmente procede a negociação, mas ainda não está no estado avançado. Mas há o interesse do atleta em vir defender o Vitória. Só que tem que se chegar no acordo salarial. Existe uma diferença relativamente considerável neste caso, né? O jogador, o salário dele não é um salário astronômico, é um salário dentro da realidade do Vitória, só que o Vitória quer reduzir um pouquinho mais para poder chegar ao acordo com o atleta. E também, como ele tem contrato com Fortaleza até 2028, existe uma tendência de que, por questão de débitos, o jogador rescinda o contrato com Fortaleza ou seja negociado de forma gratuita, com o Fortaleza mantendo parte dos direitos econômicos do jogador. Então, isso ainda precisa ser alinhado. Mas antes, o Vitória precisa chegar ao acordo salarial com o Kusevich. Quem está próximo da negociação afirma que existe uma possibilidade real dessa negociação acontecer. Então, vamos ver o andar da carruagem para ver como é que vai se desenrolar essa negociação, mas quem está próximo fala que tem uma real chance realmente de acontecer. Inclusive, o Papelinho chegou a dar uma escorregada, disse que talvez, sei lá, conhece o atleta e tal, não sei, sabe se vai liberar, mas na verdade o Vitória está negociando com o jogador e vamos ver como é que vai andar. Olhando o SofaScore, para quem não conhece, o Kusevich, né? O Benjamin Kusevich. Deixa eu mostrar aqui o mapa de calor dele. Em 2025, ele jogou prioritariamente pelo lado direito por ser destro, mas ele tem alguma presença pelo lado esquerdo também. Disputou 86 minutos, 20 jogos disputados, marcou um gol, teve uma finalização para fora, o chute a gol 0.2, perdeu uma chance, mas zagueiro não é para isso, né? Zagueiro não é para fazer gol. Interceptações 0.8, desarmes 1.9, foi driblado 0.5, corte 5.7 e chute bloqueado 0.7. Ele ganhou 58% dos duelos no chão, 62% no jogo aéreo. Jogador de presença, né? Cometeu 1.2 faltas, ou seja, cometeu várias faltas, 3 cartões amarelos, 1 vermelho. Então esse é o Kusevich, só a título de comparação, a gente ter uma noção a respeito de Lucas Halter. Será que a gente vai conseguir pegar Lucas Halter aqui? Eu acho que não. Mas vou deixar para depois, quando se o jogador for contratado, a gente traz maiores informações sobre o Kusevich. Mas na seleção chilena, ele é um jogador que atua pelo lado esquerdo de defesa. Inclusive, na linha com 4 defensores, ele jogou pelo lado esquerdo. Na linha com 3 defensores, também jogou do lado esquerdo. Então, é um jogador que é destro, mas tem facilidade em atuar pelo lado esquerdo de defesa. Então, por isso que é um perfil interessante para o Vitória, né? Podendo substituir tanto o Zé Marcos como sendo titular, por exemplo, na fase central dos 3 zagueiros, ali para poder ser uma opção a Camutanga. Então, com a negociação de Kusevich, o Vitória vai ter possibilidade de liberar ou o Zé Marcos ou o Neres para poder qualificar mais esse elenco. Eu acho que é uma contratação interessante. O que é que você acha sobre Benjamin Kusevich e também sobre a negociação de Derek Lacerda? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. E hoje, às 7 horas, no dia 28 de janeiro, se você assistir esse vídeo depois, na quarta-feira, dia do jogo de Vitória e Remo pela Série A, estreia do Vitória na Série A. O Vitória não deve ter grandes mudanças no time, não. Tem dúvida no time se vai com a linha com 3 defensores naturalmente ou, quem sabe, fazer uma alteração com a saída do Matheus Silva e a entrada do Nathan Mendes. E no comando de ataque, a saída do Eric, a entrada de Mateuzinho, por exemplo. Então vamos ver
como é que vai ser montado esse time do Vitória. Jair Ventura não definiu o time ainda, deve definir hoje ainda, antes da partida, obviamente, né? Mas isso a gente só vai saber na hora. E aí eu convido você a participar da nossa transmissão, que começa a partir das 3 horas da tarde, lá diretamente do estádio Manuel Barrato. Show, povo? Então, deixa seu like na saída, compartilha, hypa, fortalece, afinal de contas, quanto mais esse vídeo espalhar, melhor será para a comunidade rubro-negra. E você é rubro-negro, torce pro rubro-negro, então, por favor, ajuda a compartilhar. Fechou? Tamo junto, até a próxima. Já fui.